Abra a sua Bíblia, queridos, no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. A partir do primeiro versículo, nós estamos na 8ª mensagem desta série, que tem como título O Cristão Ateu. E o cristão ateu, apenas para recordar a você nesse momento, porque eu creio que você já ouviu alguma mensagem desta série. O cristão ateu é justamente aquele que ele crê na existência de Deus, mas que vive como se ele não existisse. E se nós apenas crermos que ele existe e não nos relacionarmos intimamente com ele, que é o que ele deseja, nós não vamos conseguir usufruir de tudo aquilo que ele tem para nós. E eu entendo que o que Deus tem para nós são coisas maravilhosas, são coisas grandes, e ele já tem revelado isso a nós. Só que eu e você, nós precisamos, para usufruir de tudo que ele tem para nós, nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida, mudar maneira de pensarmos relacionados a algumas coisas. E essa série de mensagens, ela tem esse objetivo: nos fazer enxergar aquilo que realmente Deus tem para nós, para que nós possamos aproveitar como filhos amados do Senhor tudo que ele tem para nós. E nós já vimos: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Você crê em Deus, mas não tem certeza que ele verdadeiramente te ama. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. E a 7ª foi: você crê em Deus, mas vive preocupado o tempo todo. E a mensagem de hoje é o seguinte: você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. E nós vamos aprender na palavra do Senhor que o Senhor, ele quer que nós sejamos verdadeiramente felizes, mas não a qualquer custo. E aí eu convido você agora a olhar o texto de Eclesiastes, no capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. E concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. E comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois, ovelhas, do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro,
tesouros de reis e de províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens, e tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos tinham feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. O rei Salomão, depois de construir maravilhas, como ele mesmo disse, depois de viver uma vida a qual ele não negava nada a si mesmo, viver uma vida próspera, uma vida aos olhos humanos, aos olhos naturais, uma vida de fazer inveja a qualquer um. Como ele mesmo disse, ninguém teve tanto tesouro, teve tanta recompensa do seu trabalho como ele, em toda a história de Jerusalém. E no final da vida dele, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele diz justamente que tudo que ele construiu com as suas próprias mãos, buscando a alegria, buscando o prazer do coração, ele diz o seguinte: foi tudo inútil. Foi como correr atrás do vento. Ou seja, é perder tempo. É perder tempo. Deus, Ele quer que sejamos felizes. Deus, Ele quer nos dar prazer. Deus, Ele quer nos fazer desfrutar do melhor dessa terra, mas baseado num propósito, numa direção dEle, não a qualquer preço. Porque se nós, como crentes cristãos em Cristo Jesus, que cremos na verdade, na palavra, se nós ficarmos correndo atrás da felicidade, atrás da satisfação, a qualquer custo, no final de tudo isso nós vamos olhar para trás e vamos dizer o seguinte: foi tudo em vão. E é por isso que a palavra do Senhor já nos avisa, antes de fazermos tal coisa. A palavra do Senhor, ela já nos instrui para não fazermos, para que quando cheguemos nesse dia, não haja remorsos e arrependimento no nosso coração. Se eu e você, nós cremos em Deus, nós precisamos caminhar num propósito do Senhor. E aí, no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, Salomão vai dizer o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. E eu entendo que o Senhor aqui quer nos trazer uma reflexão profunda sobre aonde nós estamos baseando a nossa felicidade. Se nós estamos baseando as nossas felicidades em coisas terrenas, em coisas materiais, com foco errado, é como construir uma casa dentro de um pântano. Ou seja, uma hora ela vai desmoronar. Uma hora tudo aquilo que você achou que era sua firmeza vai desmoronar.
O que eu e você nós precisamos fazer é basear a nossa vida, basear a nossa felicidade numa rocha firme que é Cristo Jesus. Salomão foi bem claro nisso. E ele no final da vida nos diz isso: olha, eu concluí que o que é essencial para o homem não é as riquezas, não são os prazeres, não é a busca desenfreada pela felicidade, mas sim é o temor a Deus e o guardar os seus mandamentos. Isso que é o essencial para nós. Eu ouço muitas pessoas dizer o seguinte: eu experimentei a religião, mas ela não me fez feliz. Eu fui à igreja, mas não me valeu de nada. Deus não me ajudou a ter uma vida melhor. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas estão procurando a igreja, procurando a Deus pelos motivos, pela motivação errada. Porque na verdade no coração dela está uma busca por uma felicidade material apenas, existencialista, uma felicidade baseada nos seus prazeres. E Deus não nos garante isso. Ele não nos garante isso. E aí quando a pessoa vem no encontro, ela se frustra com a igreja. Eu vejo muitas pessoas procurando a igreja como um consumidor. Ou seja, eu vou lá buscar alguma coisa que vai me satisfazer. Deus vai te satisfazer, querido, com certeza. Mas talvez não da maneira como você está pensando. Deus, Ele vai te dar prosperidade, uma vida abençoada, Ele te garante isso, mas talvez não é da maneira como você está pensando. E aí quando você vem com a motivação errada, você se frustra, porque talvez você não... E aí as pessoas que vivem dessa maneira, buscando a felicidade acima da vontade de Deus para as suas vidas, elas têm alguns focos errados. Eu separei aqui alguns desses focos. O primeiro foco errado na busca pela felicidade é o hedonismo, ou seja, nós cremos que a felicidade está no nosso prazer carnal. Eu entendo que os fins justificam os meios, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa para obter a minha felicidade. E aí então eu vou pecar. Por quê? Porque o que Deus me quer de mim é que eu seja feliz, baseado no seu prazer. Esse pensamento é totalmente errado. Totalmente errado. Na realidade, o Senhor, Ele abomina a busca pelos prazeres da carne. Nós não podemos andar e sermos guiados pelo hedonismo, pela busca pelo prazer. Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva para longe dEle. E o pecado nos leva para longe dEle. Então eu não posso basear a minha felicidade no meu prazer carnal, no engano do meu coração. Eu não posso basear a minha felicidade no materialismo. Nós vivemos hoje num tempo onde a cultura do consumismo nos leva a ter uma felicidade momentânea, mas depois uma preocupação que tira a nossa paz. O materialismo, o consumismo nos deixa famintos por comprar, por adquirir. E aí eu começo a pensar que se eu tiver bens melhores, se eu tiver experiências emocionantes, quando eu compro algo novo, ou uma aparência perfeita, ali está a minha felicidade. E aí sabe o que muitos fazem? Compram uma coisa que não precisa com dinheiro que não tem. E aí quando chega a fatura, se desespera. Fica feliz
quando adquire algo novo. Eu não sei quantos aqui já tiveram um desejo de possuir um carro 0 quilômetro. Quando você entra dentro do carro e vem aquele cheiro no seu nariz, aquilo te deixa emocionado. Mas quando passa 1, 2 meses, você já não sente mais aquele cheiro. Não é assim? A emoção passa. E aí, para aqueles que compram ele financiado, a prestação continua batendo toda vez no banco, todo mês. Não estou dizendo aqui que você não tenha que ter um carro novo, mas a sua felicidade não tem que estar baseado nisso. O Senhor, Ele tem muito mais para nós. Nós vivemos em uma época onde tudo é descartável. Antigamente, existiam aquelas televisões, lembra daquilo que tinha um tubo atrás, um negócio enorme atrás? E quando a televisão ela estragava, dificilmente alguém comprava uma nova, mandava para o cara consertar. E o cara que consertava tinha lá um monte de televisão consertando. Hoje, quando uma televisão Full HD quebra, você vai lá e compra outra. Por quê? Porque não compensa mais consertar. Os guarda-roupas antigamente eram de madeira bruta. Era aquele troço feio, horrível. Mas estava ali, durava. Sabe, queridos? Eu tinha um desses. E às vezes quando eu vou lá na casa da minha mãe, está lá o guarda-roupa ainda, inteiro. Eu tenho 7 anos de casado, querido. Eu já troquei 3 vezes de guarda-roupa. Porque também eu mudo demais, né? E aí quando muda, estraga. Mas entenda isso, queridos. Agora nós estamos vivendo nessa época que tudo é descartável. E aí algumas coisas que não deveriam ser estão se tornando também. Tem muitas pessoas que não se satisfazem com o emprego que tem, com um chefe, com um salário, e ficam mudando de galho em galho, nunca se especializam em nada. Por quê? Porque hoje, essa cultura do consumismo diz para mim e para você assim, ó, se isso não dá certo, larga e vai para outro. E aí muitas pessoas fazem isso, até mesmo com a fé. Eu estou aqui na igreja, mas quando as coisas não deram muito certo, as coisas não estão saindo de acordo com o que eu quero, eu largo, vou para outro lugar, ou então me afasto do Senhor. Eu não quero mais me envolver para consertar as coisas, eu não quero mais ter paciência para esperar Deus agir. Eu quero mudar logo. Esse pensamento tem destruído muitas pessoas, muitas famílias. Surge um problema ali no casamento. E a pessoa, ao invés de tentar consertar o casamento, o que ele faz? Ele joga fora. E aí quer partir para outro. E aí nisso tem pessoas que já casaram 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque não querem consertar. Porque consertar dá trabalho. Requer envolvimento com aquilo ali. Que isso não possa chegar em nossas casas. Que esse pensamento não possa atingir a nossa fé. Eu não posso acreditar que as coisas desse mundo vai me proporcionar a felicidade. Porque se eu acredito assim, eu estou acreditando numa falsidade, no engano de Satanás. Porque é isso que ele quer que eu e você acreditemos. Quando eu busco os prazeres, a felicidade aqui nesse mundo, o meu foco é o individualismo, é o egoísmo. Eu não quero dividir nada do que eu tenho. Eu foco no meu ego, na minha felicidade, o eu primeiro. E essa questão do individualismo, do ego, do eu primeiro, fere
totalmente o que Cristo veio pregar. O individualismo é contrário, anda na contramão do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo diz assim para mim e para você: nós precisamos nos preocupar mais com a necessidade do outro do que com a nossa. Eu tenho que considerar o outro melhor do que a mim. Eu não posso ganhar dinheiro prejudicando as outras pessoas. Eu não posso olhar para o outro alcançando vitórias, conquistando vitórias, e não me alegrar com ele. Porque quem tem um coração individualista, quando vê o outro crescendo, quando vê o outro alcançando coisas maiores, ao invés do coração dele se alegrar, o coração dele fica triste. E não é isso que o Senhor quer para nós. Eu não posso focar no existencialismo, ou seja, achar que a vida ela vai terminar aqui. Se eu sou um cristão, eu preciso crer que o que Deus tem para mim é uma vida que vai além disso aqui que nós estamos vivendo. E o meu foco tem que estar nisso. Se você viver muito tempo aqui, vamos botar aí 100 anos, isso é muito pouco comparado com a eternidade, com a sua verdadeira existência. E tem muitas pessoas achando que é aqui que é o foco. Tem muitas pessoas que almejam as coisas aqui nesse lugar e se esquecem do céu, se esquecem da eternidade. Muitas vezes nós temos que abdicar, que abrir mão dos nossos prazeres, da nossa satisfação aqui, entendendo que lá na glória é que está reservado para nós a nossa verdadeira satisfação. E aí Jesus, em determinado momento, ele profere o sermão do monte. E uma multidão estava junto dele. E ele sobe no monte. E ele começa a pregar. E ele começa a pregar aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. E quando Jesus ele profere as bem-aventuranças, ele está dizendo assim: olha, a verdadeira felicidade está nisso que eu vou falar agora. Não está no que vocês pensam que é, mas sim nisso que eu vou falar agora. E eu quero agora que vocês acompanhem comigo, que vocês entendam a palavra do Senhor, no que está verdadeiramente a minha e a sua felicidade. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Para construir uma vida verdadeiramente satisfeita em Deus e cheia de significado, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a graça divina sobre as nossas vidas. Esse texto, quando ele fala bem-aventurados pobres de espírito, para que você entenda isso, é o seguinte: bem-aventurado é o homem que reconhece a sua própria fraqueza e confia exclusivamente em Deus. Essa é a postura que eu e você nós devemos ter, queridos. O entendimento de que somos falhos, o entendimento de que eu e você nós precisamos de algo maior, que é a graça do Senhor. E quando eu entendo a graça do Senhor sobre a minha vida, a graça e a misericórdia, porque eu quero que você entenda aqui, queridos, graça é receber o bem que eu não mereço receber. E misericórdia é não receber o mal que eu mereço receber. Eu e você, o que nós merecíamos era o castigo,
eterno, porque nós somos pecadores. Então o Senhor, Ele revela a nós a sua misericórdia. Ele diz: olha, vocês não vão receber o castigo. Ou seja, o mal que eu merecia receber, eu não mereço por causa da misericórdia de Deus. E a graça do Senhor é o que diz assim: você deveria ir para o inferno, mas eu vou te dar o céu. Eu vou fazer um bem que você não merece. E eu e você, nós precisamos ter esse sentimento de que nós somos falhos. Jesus, Ele conta uma parábola, uma história, está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que diz o seguinte: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí Jesus continua dizendo: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Então eu e você, nós precisamos ter esse pensamento de que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos perfeitos. Nós não somos melhores do que ninguém. Tudo que temos, tudo que somos é presente de Deus. E aí quando eu entendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou é presente de Deus, então eu me alegro. Por quê? Porque eu entendo que eu não merecia nada disso, mas o Senhor, Ele me deu. A vida que você tem foi o Senhor que te deu. A família que você tem foi o Senhor que te deu. Então usufrua dela. Seja feliz com aquilo que o Senhor te deu, porque você merecia coisa muito pior. E Deus te deu o melhor daquilo que Ele tem para você. Talvez não é o melhor como você, diante do seu entendimento, mas diante do coração de Deus é o melhor. Então seja feliz e satisfeito com tudo aquilo que o Senhor te deu. Demonstre um coração quebrantado. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Eu e você, nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos chorar, mas chorar pelos motivos corretos. Não um choro de pirraça diante de Deus, mas chorar pelos motivos corretos. Chorar pelo que Deus chora. Chorar pelas pessoas. Chorar por um desejo de ter mais intimidade com Deus. Chorar pelos pecados que nós cometemos e que as pessoas em nossa volta estão cometendo. Tendo misericórdia realmente, entendendo que Deus quer de nós um coração quebrantado, porque isso Ele não vai desprezar. Eu e você, para que nós realmente encontremos a verdadeira felicidade, nós precisamos possuir ambições espirituais e não materiais. O Senhor, Ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça significa render-se a Cristo, pois a palavra do Senhor diz que Ele é a justiça de Deus para nos salvar. Ter fome e sede de justiça significa se envolver num crescimento, num relacionamento com o Senhor. Crescer na manifestação do Espírito. Crescer no mover do Espírito. Queridos, quando nós crescemos, quando nós cada vez mais buscamos ao Senhor, quando nós nos envolvemos com Ele,
Não há satisfação melhor do que essa. Não há probleminha que vai tirar a nossa paz. Porque nós vamos ser preenchidos pela paz que o Espírito Santo nos dá. E essa paz ninguém tira. Porque Ele mesmo disse o seguinte, que Ele vai nos dar a paz. E essa paz não é a paz como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ora ela está no nosso coração e ora ela não está. Quando tudo vai bem, ela está. Mas quando as coisas não vão bem, aí não tem mais paz. Mas a paz que o Senhor nos dá, quando buscamos nele, quando buscamos um relacionamento com ele, quando buscamos ser cheios do Espírito Santo, quando buscamos frutos do Espírito Santo em nós, essa paz ela não é tirada do nosso coração. O que nós precisamos ter é fome e sede de Deus. E aí eu começo a imaginar, queridos, se eu e você tivéssemos a fome e sede que temos, muitas vezes, de conquistar, de possuir, de ganhar dinheiro, se nós tivéssemos essa mesma fome relacionadas a Deus, se nós buscássemos Deus mais do que qualquer outra coisa, e aí sabe o que vai acontecer quando eu e você nós fazemos isso? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O melhor a se fazer, ao invés de correr atrás das bênçãos, é correr atrás do Deus da bênção. É possuí-lo. É se envolver nele. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós tenhamos ambições espirituais. Sabe por quê? Porque talvez você trabalha para conseguir dinheiro, para conquistar as coisas, e às vezes você não vai conseguir. Mas se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. É por isso que o Senhor diz, busque primeiro a mim. Porque o Senhor, Ele é certeza. Se nós buscarmos, nós vamos encontrá-lo. E Ele vai nos satisfazer. Viva uma vida de compaixão. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O Senhor nos chama para termos um coração cheio de compaixão pelas outras pessoas. É olhar para o outro e poder ajudar, e o nosso coração se encher de alegria por ajudar alguém, por ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de alguém. Porque o Senhor, Ele disse que aqueles que têm misericórdia no coração das pessoas alcançarão misericórdia. E aí eu entendo o seguinte, queridos, misericórdia e compaixão é uma característica divina, não é humana. O ser humano em si, ele tem muita dificuldade de ser misericordioso, porque muitas vezes ele quer dar à pessoa o que ela merece. Quando alguém me fere, eu quero ferir. Esse é o sentimento que está no coração do homem, naturalmente. Nós só vamos alcançar uma vida cheia de misericórdia, perdão e graça no nosso coração, quando nós nos enchermos do Espírito Santo do Senhor. E aí, quando você se encher do Espírito Santo do Senhor, a sua maior satisfação não vai ser em comprar um bem, mas vai ser em ajudar alguém. Você vai olhar para a necessidade do outro e vai falar assim: o que eu posso fazer nesse momento para abençoar o meu irmão? O que eu posso fazer nesse momento para abençoar o meu próximo? E aí então eu vou fazer, e aquilo vai trazer uma satisfação grandiosa ao meu coração. E isso não é, queridos, para te fazer melhor do que ninguém. O Senhor, Ele vai mover você nisso. Ele vai te fazer crescer, Ele vai te tornar alguém cheio de compaixão do coração, mas não é para você achar que você é melhor do que alguém por fazer o bem às pessoas.
E aí conta uma história que em uma igreja muito grande foi feita uma eleição, uma votação secreta para escolher o homem mais humilde da igreja. E aí fizeram essa eleição. E havia na igreja um homem realmente muito humilde, muito simples. O homem sentava lá no último banquinho. E aí 100% da igreja votou naquele homem, o homem mais humilde da igreja. E aí, quando revelou o resultado, chamaram aquele homem lá na frente, colocaram uma faixa bonita no seu peito, e a faixa dizia assim: eleito o homem mais humilde da igreja. E aí aquele homem passou uma semana, ele não tirava aquela faixa do peito. Agora ele não sentava mais lá atrás, ele queria ficar na porta, para que todo mundo visse a sua faixa. E ele andava pelas ruas, e quem ele encontrava, ele dizia assim: eu sou o homem mais humilde da igreja, olha aqui o que eu ganhei. Aí na semana seguinte, a organização daquele evento teve que chamar ele. Falou assim: me dá a faixa aqui, que você perdeu esse posto, porque você agora se tornou um homem orgulhoso. Quando eu e você, nós alcançarmos um nível de maturidade no espírito, isso não vai acontecer para que eu me sinta melhor do que o outro, para que eu diga assim: eu sou mais espiritual do que o outro. Quando o Senhor encher o meu coração de compaixão pelas vidas, e eu começar a abençoar, e Deus vai me dando para eu abençoar, que você faça isso em secreto, porque a palavra do Senhor, Ele diz isso. E aí no secreto o Senhor, Ele vai te recompensar. A palavra do Senhor diz o seguinte: que se nós tivermos de fazer o bem a alguém, que façamos a alguém que não tem como nos recompensar, porque a recompensa vai vir do Senhor. E essa é a verdadeira felicidade, é abençoar sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento algum. Eu e você, para alcançarmos a verdadeira felicidade, nós precisamos ser um agente da paz. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E isso aqui é para sermos em qualquer lugar onde a gente estiver. Dentro da nossa casa, nós precisamos ser um agente de paz. Quando meu esposo, quando meu filho começar a alvoroçar lá dentro, quando o problema começar a surgir, eu vou ser o agente de paz. Ou seja, eu vou me esforçar para manter a paz na minha casa, para manter a paz no meu trabalho. É eu que tenho essa tarefa. Tem muitas pessoas que esperam isso de um ímpio. Tem muitas pessoas que esperam uma reação do ímpio, mas essa reação tem que vir de mim e de você, queridos. E Efésios 4, no capítulo 3, o Senhor vai nos dar essa ordem: se esforcem para manter a paz com todos os homens. Eu digo uma coisa para vocês: não tem nada melhor do que ter paz no coração. E não tem nada pior do que viver em um ambiente de conflito, de guerras, de porfias, de discussões. E a gente sabe disso.
Nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós insistimos na briga. Insistimos em manter o conflito. Mas no íntimo nosso a gente quer a paz. Mas a gente insiste em manter o conflito para entender a cabeça do ser humano. Quem aqui não quer ter um lar de paz? Quem aqui não quer ter um lar de paz? Levanta a mão assim. Quem quer ter um lar de paz aí? Levanta a mão. De paz, abençoado. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você. Se esforce para construir esse lar de paz. Não arrume problema por qualquer motivo. Como é bom quando nós passamos meses sem brigar dentro de casa, ou no serviço, ou com o vizinho, ou até mesmo na igreja. Busque ser um agente de paz. O que Deus deseja para você não é apenas uma felicidade, mas é uma vida com propósitos para glorificar e impactar as pessoas à sua volta. É isso que Deus deseja de você. Então coloque todo o seu ânimo, coloque todo o seu envolvimento em busca da felicidade, no que realmente vai te trazer uma felicidade concreta, uma felicidade duradoura, não uma felicidade passageira, momentânea, e que depois vai trazer arrependimento, remorso ao seu coração. A felicidade que vem do Senhor, ela dura, e ela dura para sempre. Ela vai nos acompanhar por toda a eternidade. Então, por que trocar, como diz o ditado, o certo pelo duvidoso? Deixe de lado a busca pela felicidade momentânea que o mundo nos traz e se envolva para conquistar a felicidade verdadeira que vem do Senhor Jesus. Depois de ter aprendido o que realmente traz felicidade ao nosso coração, nós precisamos avaliar a nossa busca pela felicidade. E avaliando, assim como o rei Salomão fez, que em determinado momento ele passou a avaliar a sua vida, a avaliar aquilo que ele construiu com suas próprias mãos. E no final ele viu, isso é tudo inútil. A verdadeira felicidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que eu e você, nós possamos ter prazer na lei do Senhor. Prazer em viver uma vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos amar aquilo que Deus verdadeiramente ama. E contagiar as pessoas com a verdadeira felicidade. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu vou orar por você. Orar pela sua vida. Eu entendo que essa palavra, ela falou o seu coração. E que se há alguma coisa que precisa mudar, se ainda há egoísmo, individualismo no seu coração, se ainda há a busca pelos prazeres, se ainda há algo que não vai trazer felicidade, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai mostrar, Ele vai tocar no seu coração, e Ele vai tirar isso daí. E aí Ele vai mover a sua vida, para que você alcance a verdadeira felicidade em Cristo Jesus.
Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra. Ela nos instrui, ela é suficiente, Pai, para nos ensinar aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, que nós possamos mudar o foco, buscar verdadeiramente aquilo que vai nos trazer uma felicidade, uma satisfação não momentânea, mas eterna. E eu creio que essa felicidade está em encontrar uma vida guiada pelos teus propósitos, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Essa é a verdadeira felicidade. Nos ajude, Pai, a caminhar nessa direção, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, crescendo na manifestação do Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos mostra aquilo que verdadeiramente precisamos consertar, aquilo que verdadeiramente precisamos mudar em nossa vida. Que possamos nos envolver com Ele, com o Espírito da verdade. Pai, abençoe, Pai, a tua igreja, teus filhos, cada um, Senhor, de que estão aqui nessa noite. Pai, que eles possam encontrar no Senhor a paz, a alegria que eles tanto querem. Pai, nos abençoe, dirige-nos, Senhor, mova a nossa vida, cumpre o teu querer e a tua vontade em nós. Essa é a nossa oração, papai, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.